Graça e paz. Irmãos estão acordados. Vamos estar meditando nesta noite, amados irmãos, sobre um tema muito importante. Vamos estar pensando nesta noite sobre as características de uma relação limitada. Ou seja, numa linguagem mais simples, a forma de culto do Antigo Testamento. Antes de lermos o texto, é interessante notar que veio acho que foi os anos 90, de se colocar na frente do templo, até uma antiga igreja que eu dirigi, o seu líder, ele, nos momentos de culto, ele sempre coloca uma toalhinha no ombro, uma toalhinha adornada, uma toalhinha que lembra aquela novela da Record, dos judeus, que eles ficam lá com uma toalhinha assim, no ombro, não é? E até, em alguns lugares, não sei se naquele lugar tem, que foi uma igreja batista, hoje não é mais, até colocado assim na frente, a menorá. O que é a menorá? Aquele castiçal com 7 lâmpadas que representam o Espírito Santo de Deus. E até eu vi na internet, o Marcos ia gostar de ver, certo líder, e até eu gostei da tecnologia, queridos irmãos. De repente, abre-se uma cortina, e vem um líder com um manto branco, luvas brancas. A Bia ia gostar. Com luvas brancas, não é? Vestido de forma sacerdotal. E simbolizando o quê? Um sumo sacerdote que sai do Santo dos Santos para ministrar a palavra. E dentro daquele contexto, não muito bíblico, para ser adorado. Uma representação de Deus na terra. E até é interessante notar que a criatividade das seitas são muito grandes. E eu tenho recebido periodicamente um e-mail de um grupo lá da Coreia do Sul, onde um indivíduo, ele se autodenomina o único que é capaz de interpretar o Apocalipse. Marcos, você ia gostar dele. Ele é um sul-coreano que diz que só pela ação dele, da voz dele, que o Apocalipse pode ser interpretado. Amados, todas essas esquisitices já estavam preditas. E o texto de Hebreus vai, até o autor de Hebreus, vai mostrar para nós por que todas essas práticas da antiga aliança não têm mais validade no nosso tempo. E Hebreus 9, de 1 a 10, há umas ênfases importantes aqui. Mas antes disso, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, para que nós possamos ser cristãos atentos à Escritura Sagrada e que nós valorizemos, que é aquilo que nós estamos aprendendo no livro de Hebreus, valorizemos a aliança vigente, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque nós temos o grande privilégio de viver uma nova aliança que não foi quebrada, que ainda é vigente, onde
o seu sumo sacerdote, o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, continua sendo aquele que intercede por nós pecadores. Obrigado, Pai, e obrigado, porque a adoração a Ti, Deus Trino, ela é, hoje, no Espírito e em verdade. Agradecemos, porque esse belo louvor que foi cantado aqui, mesmo com a nossa simplicidade, nós percebemos, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito, que esta é a verdadeira adoração. Obrigado, Pai, e abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, pois assim oramos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. O autor, queridos irmãos, ele enfatiza novamente a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança e mostra a sua maior amplitude, né, e a ineficácia desta antiga aliança que foi quebrada não por Deus, mas foi quebrada pelos homens. E a nova aliança, ela substitui a antiga aliança em alguns aspectos importantes. Primeiro, em relação ao local de adoração do culto, que no Antigo Testamento era no tabernáculo e posteriormente passou a ser no templo. Só que esse local, ele simbolizava a presença de Deus entre o povo. Nesse local, Deus deveria ser adorado e somente uma vez por ano, todos os judeus de todos os lugares vinham a Jerusalém para adorá-lo. E o sumo sacerdote, com aquela roupa cheia de sininho, para saber se ele estava vivo, no Santo dos Santos, com uma corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele morria ali mesmo. Então, isto acontecia só uma vez por ano. E nós já aprendemos nessa aula de religiosidade judaica que os levitas todos os dias tinham que apresentar um sacrifício por eles mesmos e pelo povo. E é interessante notar que o sacrifício, uma vez por ano, ele tinha uma particularidade. Qual era ela? Era o sacrifício pelo pecado da ignorância. Ou seja, como a lei de Levíticos ela é muito detalhada, com certeza não havia um justo sequer. Diante disso, era necessário que o sumo sacerdote apresentasse por ele e pelo povo um sacrifício para perdão dos pecados e, em especial, os pecados da ignorância. Ou, em outras palavras, de eu ter cometido um erro por não saber todo o livro de Levíticos. Vamos já imaginaram? E um detalhe importante, o povo daquela época não sabia ler. Poucas pessoas sabiam ler. Então, com certeza, em um ponto ou outro, eles erravam. Então, essa foi a grande diferença, porque em João 4,24 que nós lemos, chegará o tempo, e o tempo chegou, que os verdadeiros adoradores
adorarão no Espírito e em verdade. Né? Em segundo lugar, em relação ao sacerdócio. Os sacerdotes da antiga aliança, do Antigo Testamento, eram humanos e pecadores e eram mortais. E precisavam ser substituídos periodicamente. Mas o Senhor Jesus, que é o sacerdote divino, impecável e eterno, ele é insubstituível e não precisamos mais dessa substituição. E ninguém na face da terra se compara ao sumo sacerdote Jesus Cristo, porque ele é eterno. Terceiro lugar, em relação ao sacrifício do antigo pacto, se ofereciam constantemente animais para a purificação dos pecados. Esses animais simbolizavam o sacrifício eterno, era uma tipologia irreparável e irrevogável. Mas o sacrifício real do Cordeiro de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é eterno. Por isso que Jesus disse na cruz: está consumado. Não precisa de mais nenhum sacrifício do Antigo Testamento. Diante disso, amados irmãos, a antiga aliança, com seus defeitos, limitações e ineficiência, não pode mais ser o padrão do nosso relacionamento com Deus. Nós, até tem uma igreja lá em Barretos, que tem a Arca da Aliança. O que eles fizeram? A Igreja Batista de Barretos, há muitos anos atrás. Eu creio que a arca ainda está lá. A Arca da Aliança ali é a urna do dízimo. Então eles fizeram uma urna do dízimo parecendo a Arca da Aliança. Não é? É um baú. O baú da Arca da Aliança, eu sei onde está, Marcos. Está em Barretos. Né? Então, amados irmãos, eles fizeram ali só por relembrar a presença do Senhor. Mas o problema é quando grupos neopentecostais chegam a colocar uma Arca da Aliança num lugar santíssimo dentro de um templo. Amados irmãos, diante disso, qual é a proposição, qual é a mensagem que esse texto traz para nós? É necessário reconhecermos a limitação da relação baseada na antiga aliança para adorarmos corretamente no Espírito ou em Espírito, segundo algumas versões, só que esse em Espírito é em maiúsculo, porque é o Espírito Santo de Deus. E em verdade, também maiúsculo. Por quê? Porque verdade significa Jesus, como também cada palavra proferida por Jesus. Por isso que a minha adoração, a tua adoração, precisa ser no Espírito e em verdade, conhecendo a verdade. Nós vamos encontrar 7 características da relação limitada que nos faz buscar a verdadeira adoração dentro da nova aliança. A primeira característica, queridos irmãos, está dessa relação limitada, é que a sua realização acontecia num santuário terreno. Verso 1 diz: a primeira aliança tinha
ordenanças para o culto e para um santuário terreno. Ou seja, o santuário estava dentro do tabernáculo, não é? Aqui era o santuário. Essa parte, vamos até imaginar aqui fosse o tabernáculo. Essa parte onde eu estou seria a primeira parte do Santo dos Santos, onde ficavam os pães e os outros elementos. Aqui havia uma cortina, que era uma cortina bem grossa, de 5 camadas, com adereço de anjos. E aqui dentro, onde o Lucas toca a bateria, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Amados irmãos, assim era. Só que algo importante, e dentro desse santuário, quando comparamos o verso 1 ao verso 11, o que nós verificamos? A inferioridade do santuário físico diante da magnitude do santuário real e verdadeiro. Tudo aquilo que Moisés fez foi uma visão, foi um modelo daquele santuário que está na eternidade, que é o santuário do nosso Deus Trino. Então, tudo que está aqui, né, mesmo construído conforme os modelos de Moisés e depois o templo de Jerusalém, né, o primeiro templo, construído por Salomão, tudo isso, o tabernáculo, a lei, as ordenanças para o culto, tiveram seu valor, o seu tempo, como os demais elementos. Porém, eram representações daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno. Ou seja, amados irmãos, e é interessante notar a seguinte verdade dessa relação limitada. Se você... A Dionê já leu esse texto, porque ela já leu a Bíblia várias vezes. E outros irmãos também. Há um texto que não me recordo agora o endereço, mas onde o autor do Antigo Testamento relembra, ela fala assim, olha, assim como o tabernáculo foi destruído por causa da idolatria do povo. Quando isso aconteceu? Quando o tabernáculo foi destruído? Quando os filisteus atacaram, não é? No período onde Samuel era uma criança pequena ainda, e os filhos do profeta Eli foram mortos. Naquele momento, a arca foi roubada, a Arca da Aliança, e o tabernáculo foi destruído, assim como também, posteriormente, o templo foi destruído. Por quê? Se ali era a morada de Deus, foi destruído porque o povo abandonou a Deus por causa da idolatria. E o povo não entendeu o recado. Assim como eu posso destruir o tabernáculo por causa de vossa idolatria, também eu posso destruir o templo. Não importa o preço que ele custou. Eu posso destruir o templo. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque eram modelos. Modelos limitados de algo que é eterno. Então, o autor de Hebreus já está nos direcionando o seguinte, não é para a gente ressuscitar coisa velha, não é para a gente ressuscitar coisa antiga,
Não é para o pastor aparecer aqui com aquele lenço, aquela toalhinha nos ombros, como se fosse um judeu. Porque tudo isso, esse santuário terreno, já passou. Foi uma relação limitada. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, ou segunda característica dessa relação limitada, que esses elementos eram símbolos simbólicos e restrito aos sacerdotes. Verso 2 que você está vendo aí. Pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior chamava-se lugar santo, onde exatamente eu estou. Vamos imaginar assim. Estava o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Vamos imaginar que esse aqui é o lugar santo e eu estou à frente do lugar santíssimo. O candelabro, amados irmãos, ou a candeia, era feito de ouro batido e indicava a lâmpada espiritual, a luz vinda de Cristo para a nossa vida, que devia brilhar e deve brilhar todo dia. A mesa dos pães da presença, essa mesa era feita de acácia revestida em ouro. E sobre essa mesa eram colocados 12 pães, divididos em 2 colunas de 6. O que ela simbolizava? A presença de Deus para todas as tribos. E este pão deveria ser trocado a cada sábado. Curiosamente, foi esse pão que Davi comeu. É lógico que depois de uma semana, Davi e os seus homens comeram quando estavam fugindo de Saul. Eles comeram os pães da proposição. E os pães representavam a vida, com seus 12 pães. Um para cada tribo representava a dedicação que todo o povo deveria dar a Deus. E é lógico que, embora o autor de Hebreus não cita aqui, mas o que se representa o pão? Quem é o pão da vida? Jesus. Jesus é o pão da vida. Então, tudo isso, como nós vemos aqui, o candelabro, o candeeiro, a mesa e os pães eram símbolos que apontavam para uma realidade que viria e veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, não precisamos mais de colocar uma menorá aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está habitando em cada um de nós. Eu não preciso da menorá. E até se vocês quiserem conhecer uma menorá de ouro legítimo, ou quiserem que o pastor conheça uma menorá de ouro legítimo, né, Dionês? É só pagar uma passagem de 12 mil reais para Jerusalém. Eu acho que está mais, o dólar subiu. Deve ser dólar turismo. 15 mil reais. Aí eu vou tirar uma foto para os irmãos, viu, Rose Vasquez? Da menorá legítima que está lá em Jerusalém, né? Num vidro blindado, à prova de balas, lá no que sobrou do templo de Jerusalém. A menorá está lá, amados irmãos. Mas aquilo apenas representa o Espírito de Deus que habita em mim
que habita em você. Nós estamos na nova aliança e não na antiga aliança. Queridos irmãos. Terceira característica dessa relação limitada é que os elementos eram simbólicos e isolados, vistos apenas anualmente. Sei que a letra vai ficar pequenininha, dos versos. Olha, até que não ficou. Mas o texto diz, versos 3 ao 5. Mas através do segundo véu estava a tenda que se chama o lugar santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Isso quem fala é o autor de Hebreus, tá certo? Então aqui temos uma relação dos objetos ou dos elementos que pertenciam ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. O lugar santíssimo só poderia ser acessado uma vez por ano. Havia ali o altar para o incenso. Mesmo estivesse fora do véu, ele pertencia ao Santo dos Santos em sua função. Havia a Arca da Aliança, que tinha em seu interior uma urna com maná, simbolizando que Deus provia a necessidade do povo, e até hoje tem essa provisão. Havia ali dentro uma urna, as tábuas da aliança, simbolizando que Deus revelava as suas palavras ao povo. Havia ali o cajado de Arão que floresceu, simbolizando que Deus resolvia as questões de autoridade como tem resolvido hoje, através do seu Espírito e da palavra. Também o propiciatório, a tampa da arca, onde estavam os querubins. E todo esse conjunto simbolizava o trono de Deus no local, ou seja, a presença de Deus. Mas todos esses elementos eram apenas simbólicos, apontando para uma realidade que ainda viria, e assim comprovavam a limitação da antiga aliança. E aí algo importante a se lembrar. Os discípulos, lá no livro de João, perguntaram: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele disse? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele não estava mais no Santo dos Santos, escondido. Ele não estava mais oculto. Mas ele estava agora entre os homens. Assim estava e esteve o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quarta característica dessa relação limitada é que os seus sacrifícios deveriam ser oferecidos por todos, porque todos eram pecadores. Verso 6, verso 7, ele é muito claro. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Ou seja, os sacrifícios diários da tenda aconteciam dia a dia. Os sacerdotes vinham, ofereciam o sacrifício. Mas, no Santo dos Santos, havia e aqui algo importante, o sacrifício diário tinha que ser repetido diariamente.
E aí, fazendo um paralelo muito interessante, meus queridos, por isso que, na minha oração diária, na tua oração diária, não pode faltar um elemento. Qual é ele? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. E destaco, perdoa os meus pecados. Ou seja, é um paralelo entre antiga e nova aliança. É lógico que o sacrifício já foi realizado de uma vez definitiva, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas, uma vez por ano, o dia da expiação era oferecido pelos pecados inconscientes ou pecados da ignorância. E só quem poderia fazer isso era o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia oferecer isso. E é interessante notar, o pecado diário, pecados cometidos conscientemente. Para o sacrifício anual, os pecados da inconscientes. Ou, como fala o texto de Levíticos também, pecados da ignorância. Por quê? Porque entender toda a lei, todo o livro de Levíticos, a grande maioria não conhecia. Então, era necessário o oferecimento através do sumo sacerdote. E o detalhe importante, sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por meio de animais. E aí, por meio de todo esse sacrifício, o povo era considerado justificado diante de Deus através dessa aliança. Mas tudo isso, amados irmãos, tipificava o quê? O Senhor Jesus Cristo. E algo importante. Hoje, amados irmãos, para perdão dos nossos pecados, basta Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede. Ou 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecou nessa semana e ainda não confessou o seu pecado, temos um sumo sacerdote em tempo real que perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Então, amados irmãos, hoje não precisamos mais desse ritual diário e nem do ritual anual. Por quê? Hoje temos o próprio Jesus, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós pecadores. Não precisamos viver mais na antiga aliança. E você que me vê, você não precisa mais viver na antiga aliança. Porque existe uma nova aliança em vigor em Cristo Jesus. A quinta característica dessa relação limitada é que o caminho do Santo dos Santos ainda estava fechado e era proibido. Verso de número 9. Isto é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se ofereciam
não podiam aperfeiçoar quem prestava o culto. Por que isso acontecia? Melhor, verso 8. Com isso, o Espírito Santo mostrava que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Ou seja, amados irmãos, o véu impedia o livre acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. E nós não poderíamos nem olhar para a Arca da Aliança e nem tocar a Arca da Aliança. E aí nós vamos lembrar aquele servo de Davi que estava trazendo a arca para Jerusalém num carro de boi e não segundo os ritos, que era ser carregada no ombro. Os bois tropeçaram, a arca não estava amarrada, dá-se a entender no texto, só colocada. Ela escorregou. No que ela escorregou, aquele homem tentou segurar a arca na boa intenção. E na boa intenção, ele faleceu. Então, amados irmãos, a entrada ao Santo dos Santos estava fechada. E permaneceu fechada no período da lei. E só pôde ser aberta em Cristo Jesus. E detalhe importante, enquanto permanecesse em vigor o sistema sacerdotal e sacrificial, baseado na lei de Moisés, além de serem imperfeitos, impediu a entrada dos fiéis adoradores à presença de Deus. Só que, hoje, no nosso tempo, o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio, porque Deus está habitando no meio do seu povo. Então, essa é a grande bênção, esse é o grande presente. E lá em João 19:30, como também Mateus 25, 50 a 51, vemos que quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou e os cristãos passaram a ter acesso livre ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Mateus 27, 50 e 51 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E é interessante notar, o autor de Mateus, ele coloca de alto a baixo. E num outro texto é muito claro dizer que quem estava presente ali no templo, o que ele viu? Uma mão rasgando o véu, que não era esse véu fininho aqui que nós temos, mas uma lona muito grossa de caminhão. Sim, na realidade, 5 lonas de caminhão. Rasgou de alto a baixo. Qual o grande simbolismo disso, amados irmãos? Antes era limitado o acesso aos santos dos santos. Era proibido. E hoje nós temos livre acesso ao Pai em nome de Jesus.
E você que nos acompanha pelo canal, todo homem só pode ter acesso a Deus somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele também fala, eu sou a porta. Jesus, ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. A sexta característica, amados irmãos, dessa relação limitada é que os sacrifícios oferecidos não limpavam a consciência dos adoradores. Verso 9. Isto é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta culto. O que o autor está dizendo aqui? As ofertas e os sacrifícios da antiga aliança não aperfeiçoavam o adorador. Por quê? Eram coisas da carne e não purificavam o espírito. E aí nós vamos lembrar de uma fala que foi dita para Nicodemos, que se converteu 3 anos depois do encontro com Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito. Necessário vos é nascer de novo. A dispensação da lei era uma figura, como diz o próprio autor. Jesus empregou muitas parábolas para mostrar o quê? A natureza do seu reino, cumprindo assim a profecia. E o detalhe importante, queridos irmãos, qual é ele? Os homens do Antigo Testamento não tinham algo que os homens da Nova Aliança têm. Qual que é? Em Romanos, fomos lembrados que nós fomos libertos do poder do pecado. Hoje, qual é a vantagem que nós temos sobre Moisés, Abraão, Israel, José e outros homens? Qual é a vantagem? São pelo menos 2. A lista é grande, mas 2 importantes para o momento. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. Eles não tinham isso. O Espírito Santo só habitava temporariamente nas pessoas. Segundo, hoje, eu e você, nós temos a opção de dizer não para o pecado. Em termos de consciência, segundo o verso 9, o sacerdote continuava pecador. O sacerdote continuava escravo do pecado. Ele não tinha forças para dizer não para o pecado. Hoje, eu e você, nós temos força para dizer não para o pecado. Por isso que o que é cobrado de nós hoje é muito mais do que é o povo do Antigo Testamento. O Espírito não habitava neles. Eles não ouviam a voz do Espírito, como nós ouvimos. Eles eram escravos do pecado. Hoje nós não somos mais. Jesus, meu querido, minha querida, Jesus te libertou do poder do pecado. Por isso, não aceite
a escravidão do pecado na sua vida. Não aceite a escravidão do pecado na tua vida. Porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Aqueles homens não poderiam ser aperfeiçoados. Mas nós fomos em Cristo Jesus. E diante disso, o que o autor mostrou para eles? Através de vários argumentos, a ineficiência da antiga aliança e mostrando a superioridade e o valor da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso, até um detalhe importante. Quando eu e você, quando nós tomarmos uma atitude pecaminosa, quando formos orar, não digamos, Senhor, o diabo me enganou. Mas digamos, Senhor, eu desejei desobedecer. Eu desejei fazer a vontade da carne. Mas eu peço perdão. E fato é, 1 João 2:1, o nosso advogado, de tempo real, o nosso sumo sacerdote, de tempo real, nos perdoa. E outro detalhe, queridos irmãos, se você já pediu perdão de algo, vira a página. Vira essa página da tua vida. Porque você já foi perdoado por Cristo Jesus. Ah, mas o que eu fiz lá em 1980. Mas o que eu fiz... Você é mais velho, Marcos. Fazer o quê? Mas o que eu fiz lá em 1977. Já foi perdoado em Cristo Jesus. Amados irmãos. Nós devemos olhar para frente e não olhar para trás. E a última característica dessa relação limitada é que os rituais e símbolos eram passageiros até que a nova ordem fosse estabelecida. Verso 10 diz: estas coisas se referiam somente a comida, bebida e diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. O sistema antigo era a sombra de um sistema cristão atual. O sistema antigo passou completamente. Por exemplo, se der a doida no pastor Gilberto, amados irmãos, vamos fazer a festa dos 50 dias do Pentecoste. Vamos fazer a festa das cabanas. Mover os bancos. E todo mundo vai morar em barraquinha de acampamento. Irmãos, tudo isso já passou. Tudo isso já se foi. Tudo isso é passado. Porque nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Todos os ritos cerimoniais, sejam os diários, seja o anual do templo, acabou. Não preciso mais. O cristianismo é completo
e suficiente, porque Jesus é completo e suficiente. Que Jesus seja completo na tua vida. Eu posso adorar ao nosso Deus com toda a liberdade, a Adonai, o Deus Trino. Você pode adorar ao Deus Trino. E lembrando aquilo que eu falei em outra oportunidade, quando nós estamos em culto, há uma relação simbiótica muito interessante. Quando nós estamos adorando, cantando, louvando com nossas orações frases, nós estamos adorando a Adonai, o Deus Trino. Por isso que nós não vemos, acho que é lá em Isaías, né, Marcos? Santo, santo, santo. E não tem santo, 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 santo. Não, é santo, santo, santo. Apenas 3 vezes. Não mais que 3 vezes. Quando nós estamos adorando conforme o texto original, no hebraico, dos Salmos, Adonai, que representa dentro do Antigo Testamento a manifestação do Deus Trino. Essa, teologicamente falando, é a trindade ontológica sendo adorada. E quando nós oramos, aí vem essa relação simbiótica. Nós adoramos a trindade econômica. Por quê? Nós falamos ao Pai, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e precisamos concluir a nossa oração em nome de Jesus. Porque sem o nome de Jesus, a nossa oração não pode ser ouvida. Cristão, não esqueça nunca de orar em nome de Jesus. Já vi algumas pessoas orarem, mas das cultas, as pessoas mais estudadas eu não perdoo não. Pessoas letradas, que falam com o Espírito Santo durante o culto, depois da oração. Depois falam, depois vai para Deus, depois vai para Jesus, depois para o Espírito Santo. Então entendam bem, irmãos, existe uma regra. Qual é a regra que Jesus colocou? A minha adoração, a minha oração tem que ser dirigida a Deus. É lógico, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. A minha oração tem que ser reza. Mas algo que vem lá do profundo do meu ser, e é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que coloca palavras na minha boca e me faz relembrar de nomes de pessoas ao qual eu devo estar intercedendo. E isto tem que terminar em nome de Jesus. Porque Ele é nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Então, querido irmão, querida irmã em Cristo, ore de forma correta. Porque é um critério não colocado por mim, mas colocado pelo próprio Jesus. Tudo que pedires em meu nome. Em meu nome, amados irmãos. Mas se você contra-argumentar, mas e aqueles que oram errado e Deus se manifestou? Eles não conheciam a palavra. No momento de angústia, clamaram, como eu vi vários testemunhos de pessoas que disseram,
Se Deus existe, então que se manifeste na minha vida. Aí a manifestação salvífica de Deus para que aquela pessoa conheça Jesus. Porque ela não conhece. Mas para o cristão, temos que orar de forma correta. Porque o cristianismo, ele é baseado e ele é suficiente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Recapitulando e aplicando, nós encontramos aqui 7 características da relação limitada da antiga aliança, que nos faz buscar a verdadeira adoração na nova aliança, no Espírito e em verdade. Sua realização acontecia num santuário terreno. Seus elementos eram simbólicos e restritos aos sacerdotes. Esses elementos eram simbólicos e isolados, vistos apenas anualmente. Esses sacrifícios deviam ser oferecidos por todos, porque todos eram pecadores. O caminho do Santo dos Santos ainda estava fechado e era proibido. Os sacrifícios oferecidos não limpavam a consciência do adorador e nem libertavam o adorador, como Jesus fez. E os rituais e símbolos eram passageiros até que a nova ordem fosse estabelecida. Mas no tempo que se chama hoje, o Senhor busca adoradores. O tempo que se chama hoje, o nosso Deus Trino busca adoradores que o busquem no Espírito e em verdade. Ou em outras palavras, queridos irmãos, o que é no Espírito? Para eu poder ser um adorador, eu preciso ter a minha experiência de redenção em Cristo Jesus. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede na boa notícia do Evangelho. Segundo, em verdade. Não é o meu jeito de adorar a Deus, mas é o jeito que a Escritura quer que nós adoremos a Deus. No conhecer a palavra, no viver a palavra e conhecer aquele que é a palavra. Quem é o Logos? O Logos é Jesus. Então, em espírito, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, e em verdade, conhecendo a verdade que é Jesus, e vivendo a verdade que Jesus explicou para nós. Então, queridos irmãos, vamos adorar. Esses são os elementos principais da adoração. É lógico, isso aqui tudo são ferramentas. As mãos dos que tocam são ferramentas. Ferramentas de adoração. Mas quem adora é o servo redimido. Quem adora é o servo redimido, queridos irmãos. Deus, é interessante notar que num único momento histórico, Jesus estava sendo ovacionado. Mas há um detalhe no texto. Marcos, depois você procura aí. Jesus falou: ele não acreditou em nenhum deles.
Então, amados, isso também é uma palavra de conforto para nós. Somos pequenos? Por enquanto, sim. Mas o nosso Deus Trino está recebendo a nossa adoração. Por quê? O Espírito de Deus está aqui. A palavra dele está aqui. E porque cada um de nós aqui já teve sua experiência com o Senhor Jesus, este é o passaporte do adorador. Então, Deus não menospreza a nossa adoração. Jamais. Lembra que nos Salmos, Deus recebe a adoração o quê? De crianças. Deus recebe a adoração de crianças. Daquele jeitinho deles. Então, amados, vamos adorar em espírito e em verdade. Melhor, vamos continuar adorando em espírito e em verdade. Queridos irmãos. Porque Ele nos deu todas as ferramentas para nós o adorarmos. Não precisamos mais viver a antiga aliança. Não precisamos mais nem da arca da aliança, nem da menorá, nem dos pães da propiciação e nem da mesa dos pães. Nada disso. O Senhor está recebendo a nossa adoração. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos deu a capacidade em Cristo Jesus de aqui estarmos, Senhor. Obrigado, Pai, porque Jesus resumiu esses 10 versos em João 4:24. Chegou o tempo, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou no espírito e conhecendo a verdade, o Logos que é Jesus, e obedecendo cada palavra do Logos. Obrigado, Pai, que Tu recebes a nossa adoração. Senhor, que a cada domingo, que a cada ato nosso, nós possamos lhe prestar culto. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos?